No Rio eu tô mais preocupado também. Estamos ao vivo já. Também. Rio de Janeiro o quê, Dani? Enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos batendo... Então, a gente tem um prédio no Rio de Janeiro que ainda está vago. Vamos ver como vai reagir a economia. Isso é boa. Bom, vamos lá. Estamos ao vivo já. Começando aí mais um webinar dessa nossa segunda temporada. Quero agradecer muito a presença de todos. Eu sou Paulo Fernandes, sou fundador e CEO da Rua 2. Quem chegou aqui e ainda não conhece sobre a Rua 2, a gente é uma startup que começou a operar em janeiro de 2019 e já está nas 5 regiões do país. A gente nasce com a missão de impulsionar a transformação digital do mercado imobiliário, ajudando a solucionar a dor dos locatários por meio das imobiliárias, né? E o que isso significa? Significa que as nossas soluções possibilitam digitalizar a jornada completa da locação de imóveis. E aí, em tempo de coronavírus, a gente tem ajudado imobiliárias de todos os tamanhos e do Brasil inteiro a continuar funcionando, porque elas oferecem para os seus clientes a experiência de alugar um imóvel sem sair de casa. Essas empresas conseguem atrair imóveis com programa de incentivo, agendar a visita, fazer negociação, analisar crédito e até assinar contrato, tudo online. E elas também contam com o nosso serviço de roxo, que são profissionais que vão até os imóveis e apresentam cada detalhe para quem quer alugar. Atualmente, para evitar contato físico, a gente tem também disponibilizado visitas por videochamada e, no fim, é sempre o cliente que escolhe qual é a experiência que ele quer ter e com digital ou com física essa experiência que ele quer ter. Esses profissionais são recrutados e treinados pelo nosso time, remunerados por visita e proposta, da mesma forma que os motoristas, entregadores de aplicativo, né? E eles têm agenda flexível e conseguem gerar renda mesmo em tempo de isolamento. Por fim, todos os dados gerados pela plataforma ao longo da jornada desses clientes se tornam inteligência de negócio. Se torna inteligência de negócio para as imobiliárias guiarem o seu negócio mais digital. Afinal, para a gente, digital não é só sobre ter uma jornada digital e uma experiência digital, mas sobre a forma que a empresa toma decisão, que é decisão baseada em dados a tempo. Há 2 meses a gente abriu esse espaço para compartilhar informação, compartilhar experiências. Essa jornada tem sido muito, muito gratificante para todo mundo que tem participado. A gente acredita que o conhecimento nos une, fortalece a nossa comunidade e para enfrentar um momento que é tão desafiador como uma pandemia, né? Nessa segunda rodada, a gente convidou especialistas para discutir os impactos da crise no mercado imobiliário. Hoje, a gente traz a Fernanda Rosalém, que desde 2018 é diretora de Real Estate no Pátria Investimentos, responsável pelo Pátria Edifícios Corporativos, fundos de investimento imobiliário. Ela esteve à frente da gestão de fundos de renda, prospecção e análise de investimentos na Brazilian Capital. Atuou por 10 anos no mercado imobiliário de Private Equity no Brasil, sendo 7 anteriores focados no setor imobiliário, no qual se especializou, passou pela Cushman, foi diretora de Capital Markets e também pela gestora independente RBR Asset Management, onde foi sócia. Fernanda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui discutindo com vocês, né? Como você falou, compartilhando aí experiências, conhecimento, e um prazer dividir o painel aí com o Daniel também, conhecido de longa data. Bacana. Também dou boas-vindas a você, Dani. Daniel Nader, que tem mais de 15 anos de experiência no setor imobiliário, hoje é Managing Director e Head de Real Estate no HIG, no Brasil, onde está desde 2017. Né? Já foi diretor responsável pelos investimentos em imóveis comerciais na GP Investimentos e foi diretor da Cushman & Wakefield. O Daniel já participou do nosso webinar, do nosso último webinar como ouvinte, e agora está aqui para dividir toda a sua experiência em investimentos no nosso mercado com a gente. Dani, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Paulo. Um prazer dividir aqui, estar com a Fernanda. Nós dois
não fomos colegas de Cushman, mas trabalhamos na mesma área, né? Verdade. Ah, legal, Em legal. épocas diferentes, E para a gente começar esse bate-papo, acho que vale vocês se apresentarem, a gente quer que o público conheça um pouco mais de vocês e principalmente das empresas de vocês, que tipo de negócios que o Pátria e o HIG têm feito no Brasil, como são estruturados esses negócios, e daí a gente começa um bate-papo mais sobre como a Covid-19 tem impactado e como é que vocês estão olhando para frente em investimentos imobiliários no Brasil. Fernanda, você pode começar para a gente? Claro. Bom, eu sou a Fernanda Rosalém, né? Como o Paulo comentou, eu sou diretora da área de Real Estate do Pátria Investimentos. Estou lá há quase 3 anos, 2 anos e meio. Venho aí, né, de uma experiência de longa data de mercado imobiliário, né? O Pátria, para quem não conhece, é uma das maiores gestoras de investimentos alternativos do Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 60 bilhões de reais sob gestão e em 4 áreas específicas, né? Private Equity, que é enfim, né, a área que faz investimentos em empresas, né, compra de participações, a área de infraestrutura, que tem atuado muito aí em concessões, rodovias, hidrovias, a área de crédito e a área de real estate, né, focado no mercado imobiliário, que é onde eu estou, né? Então, acho que assim, para dar uma ideia bem resumida, o Pátria tem essas características e estamos há 30 anos no Brasil. Excelente, excelente, Fernanda. Dani? Bom, eu sou o Daniel Nader, como o Paulo apresentou. Eu lidero aqui a área de Real Estate da HIG Capital para Brasil e América Latina. Nós estamos no Brasil com Real Estate há 3 anos e pouco, foi quando eu entrei, e há um pouco mais de 8 anos a gente entrou com a área de Private Equity. A HIG é uma gestora americana, investe dinheiro de investidores institucionais no mundo, principalmente América do Sul, com nossos escritórios aqui do Brasil e Colômbia, Europa e Estados Unidos. A gestora tem 35 bilhões de dólares sob gestão, e bastante foco em compra de empresas. Também tem uma área que investe em real estate, que é a nossa área, e seria middle market para os Estados Unidos, né? Mas aqui para o Brasil a gente é um cheque bastante grande, porque o tamanho médio nos Estados Unidos é de 10 milhões de dólares a 100 milhões de dólares, o que daria uma gama bem grande de valor aqui para investir no Brasil, né? Esses tickets. É isso. Especialmente com esse dólar que a gente tem hoje, que Então, não dá mais para saber o valor, né? 10 milhões de dólares seria um ticket pequeno para o modelo americano, são 60 milhões de reais. Então, exato. Um dia era 40. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco dos impactos, né? Eu queria entender de vocês, e aí, como é que a gente já sentiu o impacto, tanto no Pátria quanto no HIG, da Covid-19. Né? A gente tem visto uma série de segmentos sendo impactados. A gente discutiu já aqui, no primeiro webinar que a gente teve da segunda temporada, a gente falou sobre impactos nas relações locatícias, falamos sobre inadimplência, sobre repensar essa relação. A gente também falou depois sobre tendências, sobre como é que a gente vai pensar o consumo dos imóveis olhando para frente. Mas olhando para o dia a dia do negócio de vocês, o que vocês já podem dizer que, olha, isso aqui a gente foi impactado nesse tipo de operação de forma mais direta, assim. E aí, se puder começar para a gente, Dani. Nós fomos impactados, acho que como todo mundo, de certa forma, de surpresa, né, por essa pandemia. Acho que o primeiro impacto para a gente são subsetores que a gente não pode mais investir, né? Que estão no meio de uma turbulência, então a gente tem que esperar um pouco, que seria mais o caso de hotelaria e shoppings. Mas o impacto no dia a dia dos nossos inquilinos ainda não foi grande. A gente está investido principalmente em escritório e... Paulo, você quer que eu já fale sobre a mudança de foco no investimento? Não, desculpa, não sei. Não, eu acho que mais sobre o impacto do que vocês já têm visto no negócio, no dia a dia do negócio de vocês.
Depois a gente pode avançar mais sobre mudança no perfil de investimento do HG. Tá. Não é isso. Acho que o impacto, por enquanto não é tão grande, mas a gente não sabe a profundidade da crise que vem aí. Então, Legal. vamos esperar um pouco para ter clareza. Legal. Fê, se puder falar para a gente, eu sei que para você talvez tenha sido um pouco maior impacto. Você tem aí uma das empresas de vocês que tem, salvo engano, 13 shoppings. Então, é como é que esse impacto mais direto aí na operação de vocês? Eu acho que o impacto ele é diferente, né, nos segmentos, como o Daniel colocou. Para contar rapidinho, né? Então, Pátria, na área imobiliária, a gente tem, eu diria que são 4 tipos de investimento, né? A gente tem o investimento no setor de escritórios, né? Lajes corporativas, são imóveis no Rio e aqui em São Paulo, investimentos logísticos, né? Galpões logísticos, e 2 empresas que eu diria são, a gente fala que são investimentos à plataforma, né? Porque não é no imóvel especificamente. Uma é a Tempo, que é uma empresa de shopping, shoppings espalhados pelo Brasil em cidades secundárias, cidades com até 250 mil habitantes. E a gente tem também uma empresa de self-storage, que é o Guarda Aqui, né? Então, acho que assim, acho que é bem claro que de longe o setor mais impactado é o setor de shopping centers, né? Porque a gente teve aí o fechamento de todos eles, então isso é um impacto direto na receita. E como o Daniel falou, assim, acho que aqui, né, como é no Brasil todo, cada estado tem está se comportando de um jeito, né? Tem, enfim, uma quarentena que foi adiada, outros não. Desses 13, a gente já conseguiu abrir 2 deles, mas ainda, né, existe, acho que hoje, uma incerteza aí, que é como os shoppings vão reagir, né? Porque a ideia é que esses shoppings também, eles não fiquem lotados, né? Aí toda uma questão ainda de segurança, de higiene. Então, é um business que vai ser, acho que de todos, o mais impactado, né? Nas lajes corporativas, eu diria que o impacto é diferente dependendo da região, né? A gente sente bem Rio e São Paulo. Rio é um mercado mais difícil, já era antes do Covid, né? É um mercado que a gente tem uma vacância maior, por exemplo, do que em São Paulo. Mas aqui ainda o impacto é muito em renegociações de aluguel. A ideia é tentar estudar caso a caso o inquilino, né, para ver se o setor dele foi realmente impactado, se precisa de um eventual desconto. A gente não tem trabalhado com desconto em si, mas muito mais com um diferido, né? Você reduz o valor agora do aluguel e esse aluguel é pago pelo inquilino um pouco mais à frente. E no setor logístico também, né, dessa forma. Até porque, no nosso caso, no setor logístico, nós temos quase todos os contratos, são aqueles contratos atípicos, né, build-to-suit, que você tem um valor fixo, que ele, inclusive, não tem renegociação para cima e para baixo. Então, nesses contratos é um pouco mais difícil ter qualquer pleito do inquilino nesse momento, né? Então, assim, de forma resumida é isso. Acho que o setor mais impactado é shoppings. O setor de self-storage não tem visto um impacto grande, pelo menos por enquanto, né? Entre saídas e entradas a gente tem ficado mais ou menos estável. Então, numa visão bem macro, é essa. Acho que shoppings em primeiro lugar e depois a gente tem logística e edifícios corporativos. Legal, legal. Pessoal, ó, quem falou aqui que o chat estava desativado, a gente já ativou. Quem quiser trazer perguntas para o Daniel, para a Fernanda sobre os segmentos deles, pode entrar aqui em Q&A ou no próprio bate-papo que a gente vai buscar responder ao longo dessa conversa. Tá? Seguindo aí a nossa conversa, a gente tem visto uma série no mais diversos setores, a gente tem visto a discussão sobre a crise acelerar algumas tendências, mas também tem algumas que são alteradas, né? Uma das coisas que a gente vinha observando como comportamento, como mudança nos empreendimentos, com mudança do comportamento do consumidor, que é quanto mais ele se torna online, menos ele consome em loja física, e aí a gente vinha vendo uma transformação de alguns shoppings que estavam migrando para se transformar em centro de distribuição. E aí a gente quer entender, vocês acham que essa tendência
ela é ampliada nesse momento? Vocês acham que ela é alterada? Fernando, por favor. Bom, assim, eu acho que tem, como você falou, né, são tendências e algumas delas elas acabam acelerando, né? Mas eu não consigo ainda ver ter uma certeza e o impacto vai acontecer, né, de maneira X, Y, Z. O que eu vejo é que assim, né, os shoppings aqui, a tendência online ela é crescente, né? Mas ela ainda existe para algumas regiões. Tem uma questão de logística, né? Porque para que o online funcione muito bem, toda a parte do e-commerce, você tem que ter por trás uma infraestrutura logística que funcione muito bem, e às vezes este era um entrave, né? Então, né, você, aquela entrega a 24 horas, 48 horas, se você está comprando de um outro lugar, que não é no estado onde você está, na cidade onde você está, não necessariamente isso acontece, né? Mas, sem dúvida, eu acho que há um aumento, sim, nas compras online. Eu acho que o impacto disso no shopping, aqui a gente tem, no Brasil eu vejo os shoppings com uma característica um pouco diferente do que em alguns outros países, né? A gente tem muito shopping também usado para entretenimento, né? Então, toda a parte de cinemas, a parte de, né, alimentação, é bem diferente do que em outros países, né? Não existe só vou ao shopping fazer a compra, entro e saio, né? Então, com isso, a gente tem outras receitas. Mas é claro que isso vem mudando, né? A própria receita de estacionamento dos shoppings, que já foi muito mais representativa do que é hoje, ela teve uma mudança considerável com o evento, né, de Uber, dos patinetes, bicicletas. Então, os shoppings começaram a repensar um outro uso para o estacionamento, né? Para que ele também pudesse gerar algum tipo de receita. Então, você tem desde instalação de, enfim, empresas dessas do tipo que fazem, desde, sabe, esses lavanderia, os lime lockers, até alguns shoppings até consideraram a instalação do próprio self-storage no estacionamento, são tendências que vão sendo consideradas. Eu acho que em relação ao centro de distribuição, pode ser uma opção. Eu não vejo isso ainda como estando em todos os shoppings, né? Porque eu acho que existe um tempo, né, para que isso comece a acontecer. E, de novo, né, por trás existe, sem dúvida, toda a plataforma logística que precisa funcionar para que não só o shopping, como todo o e-commerce, funcione da maneira que todos esperam, né? Então, assim, eu acho que é uma tendência. Acredito que as compras online elas vão aumentar, sim, vão passar a ser representativas nas empresas, mas eu tendo a achar que o shopping ele encontra outras formas de receita para fazer frente a essas mudanças. Ou seja, se mantendo como centro de entretenimento, muito mais como centro de entretenimento do que o comércio em si, né? Exato, eu acho que tem uma questão, no Brasil é muito forte isso, eu acho que nas cidades grandes também, grandes centros, existe uma questão da segurança, né, de você estar no shopping como um ambiente mais seguro. Então, eu acho que essas questões, elas não vão desaparecer, né, só com a tecnologia. Então, eu acho que existe um repensar do shopping, né, como ele vai se comportar daqui para frente. Eu acho que algumas mudanças vão acontecer, né, até o número de pessoas dentro do shopping, eventualmente as próprias, né, a própria praça de alimentação, os restaurantes, talvez algo mais espaçado, mas eu não vejo perdendo essa característica que ainda é muito importante, muito relevante em termos de receita. Perfeito, perfeito. Se de um lado a gente tem essa tendência dos shoppings, quando a gente olha para outros mercados, a gente tem os galpões que são um pouco mais afastados da cidade, que se discutia a migração para escritórios, e edifícios no centro das grandes cidades, sejam residenciais ou comerciais, sendo retrofitados para ter uma nova destinação, para ter um novo uso, para ser distribuído por meio de novos modelos de negócio. A gente sabe que a HIG atua bastante com retrofit, e queria entender de você, Daniel, como que a Covid-19 impacta nessa tendência, né? Ela acelera essa tendência, ela muda, né? A distância parece continuar sendo importante? Não? Como é que você está vendo essa tendência?
Bom, a gente acredita que todo tipo de mudança, a crise acelera a possibilidade de você fazer mudança de uso nos imóveis, porque a demanda, ela naturalmente ela muda durante uma crise, né? A gente tem um exercício de futurologia de quanto a distância do trabalho vai ser menos ou mais importante se você tiver o advento do home office, mas a gente vê ainda que lugares concentrados, onde se é bom morar, viver e trabalhar, o que tiver de prédio velho, a gente acha que tem uma vocação grande para ser atualizado e até atender novas demandas eventuais que essa crise faça a gente enxergar de forma de conceber o espaço mesmo. E uma tendência grande são os retrofits, na nossa visão, de área de subúrbio mesmo, das fábricas em last mile, esse logística de última milha para entrega rápida, né, nos grandes centros, e talvez uma tendência, se realmente a localização passar a ter menos importância, daquele escritório de subúrbio que era muito comum nos Estados Unidos na década de 90, 80, que são aqueles office parks, aquelas grandes áreas de escritório onde as empresas montam. Tem alguns casos aqui de retrofit de galpões já aqui no Brasil para fazer escritório e o quartel-general da empresa, assim, como acho que o Mercado Livre, por exemplo, tem um caso bem interessante, que é um galpão onde eles operam escritório. Talvez com essa diminuição da necessidade de todo mundo ir até o escritório, talvez até viabilize mais, e nesse espaço você consegue, se a gente tiver que conviver muito tempo com distanciamento, o metro quadrado é mais barato. A gente tem uma densidade muito grande no Brasil, né? O escritório aqui é uma pessoa para cada 7 metros, em média, uma densidade maior do que a gente tem nos Estados Unidos. E nesses lugares, como é mais barato o imóvel, dá para fazer um escritório mais, cada um com um cornerzinho. Confortável. Legal, legal. A gente esqueceu de falar um pouco sobre o que é o retrofit, né? Puder até explicar um pouco das operações, dar exemplo de operações que a HIG fez de retrofit, eu acho que é legal para a gente ilustrar e conseguir tangibilizar mais o que é o retrofit e até trazer algumas operações de vocês. A gente não tem nenhuma entrega aqui no Brasil. Eu posso citar o que eu fiz até na GP. A gente fez, por exemplo, a transformação de um prédio na Avenida Paulista, que a gente comprou, transforma ele, era um prédio de 1976. A gente pegou, praticamente você demole o prédio, deixa só a estrutura e refez todo o sistema de hidráulica, elétrica, trouxe o prédio para esse século, para o século 21. Quer dizer, o prédio já tinha 50 anos, estava na hora, 40 e poucos anos, estava na hora de atualizar. A gente fez também em frente à Candelária, 2 casos de prédios da década de 50 e 60, a mesma coisa. Esse é o retrofit mesmo. E tem o tapa-fit também, que a gente faz um facelift no prédio, você pega um prédio que já tem... O que é fit? Precisa melhorar o elevador, a cara dele está um pouquinho feia, você dá aquela esticadinha, põe uma pele de vidro e com pouco investimento você levanta o prédio, principalmente hall de entrada, elevadores, porque o que o inquilino vê bastante, impacta bastante ele é sistema de acesso, hall de entrada, elevadores bonitos, boa iluminação. Isso, com pouco custo, você dá uma levantada no prédio, né? Não é um retrofit estrutural que nem os outros, mas os dois são retrofits. Sim, excelente, excelente. E então, algumas pessoas me mandaram mensagem aqui falando sobre isso. Só explica o que é o retrofit, né? Para ficar claro para todo mundo. Ou seja, quando a gente pega um edifício, reforma, faz com que ele tenha uma nova destinação, com que ele esteja pronto para uma nova utilização, né? O que faz todo sentido conforme a cidade muda, conforme a forma de consumo das pessoas muda, o comportamento das pessoas muda, a gente precisa repensar as estruturas, os edifícios que a gente tem, né? E aí, Fernanda, falando um pouco mais no shopping center que você comentou, você falou um pouco sobre renegociações, sobre ficar parado, né, o shopping center. Como tem sido as negociações com as diferentes operações, né? Se de um lado você tem, em geral, na hora que você vai fechar um shopping, a gente tem ali os principais operadores, que são as âncoras, que têm geralmente negociações melhores para entrar no shopping, né? Então são beneficiados nesse momento. Em geral tem uma estrutura financeira mais parruda por trás,
né? Tem grupos econômicos muito mais fortes por trás e tem as pequenas lojas dos shoppings, que são os comerciantes que, em geral, podem ser comerciantes locais, não necessariamente têm fôlego para sobreviver nesse momento, né? A lógica continua se aplicando, aquela lógica que foi usada no início, em que a âncora tinha um benefício maior ou não? As negociações são diferentes? O que é considerado nesse momento? São diferentes, né? Porque eu acho que assim, todos sofrem da mesma forma, porque o shopping está fechado para todos, né? Não aberto para uma loja ou outra, né? Mas o que a gente tem feito é analisar, claro, né? Cada uma das lojas que estão lá, porque a ideia é que esses lojistas, eles voltem, né? Assim que o shopping reabrir. Então, não faz sentido você perder o lojista agora, depois ter que pensar num novo mix, né? Muitos deles fizeram investimentos para poder estar nos shoppings. Então, assim, é evidente que a gente tenta, nessa hora, talvez atender um pouco mais os menores, né? Sabendo, isso, é uma análise da condição financeira de cada um. Mas, no final do dia, todos são impactados, né? Então, no shopping existe, né, o aluguel, que é percentual, esse aluguel é um aluguel fixo, um percentual. O fixo é praticamente inexistente, né? Então, hoje, como quase não está havendo o aluguel percentual, o que tem acontecido é que os lojistas têm simplesmente feito o pagamento de condomínio, né? Que também já está reduzido, porque, enfim, a operação com muito menos gente reduz o custo drasticamente, né? Então, mas acho que as negociações, elas são diferentes, né? Cada lojista tem aí um fôlego, mas nesse momento, acho que quem tem sofrido mais é esse segmento mesmo, né? Então, nesse caso, o proprietário e inquilino precisa realmente ter a ideia é fazer uma negociação próxima, né? Tentar passar por esse momento turbulento da melhor maneira possível, é o que a gente vem tentando fazer. Vão ter vários desafios, né? Porque quanto mais tempo o shopping fica fechado, mais difícil fica, né? Claro que algumas medidas estão sendo tomadas, como todos eles são em cidades menores, então está sendo, e muitos já tem aquele esquema de você poder comprar, né? Você tem, ou né, no Instagram da loja, no site, você tem um contato com uma vendedora, você consegue passar no shopping, aquele esquema drive-thru, né? A compra é deixada para o cliente, ele nem precisa sair do carro. Então, algumas medidas estão sendo tomadas, né, várias iniciativas dos lojistas para tentar recuperar uma parte dessa venda, mas sem dúvida o impacto é grande. Perfeito. É interessante a relação no shopping, porque a âncora ela sempre vem como quem traz o fluxo e ela tem muito benefício ali na entrada, o que é natural. Isso é muito bom para o pequeno lojista, né, para quem tem as lojas menores, que acaba pagando um pouco dessa conta, e isso faz parte da lógica da formação do mix do shopping, né? Exato. Ao mesmo tempo, me parece que a gente tem quase que uma devolução nesse momento, e por isso a pergunta que esse é o momento que o pequeno, que é quem pagou mais essa conta talvez ao longo do tempo, sofre mais, e a âncora também precisa desse pequeno, porque é uma troca ali no shopping, né? Porque afinal a gente quer que as pessoas circulem pelo shopping e possam consumir em diversas operações, né? Então, por isso a pergunta para entender se a âncora acaba pagando um pouco mais dessa conta nesse momento ou não. Na verdade, assim, o condomínio, ele é rateado por área, né? Então, assim, nesse sentido, a conta é muito, eu diria assim, é muito brava, né? Porque você divide pela área ocupada, né? Os aluguéis é que acabam tendo uma certa diferença. Mas eu acho que todos se beneficiam com um shopping 100% ocupado, né? Quanto mais lojistas, mais clientes são atraídos, maior o fluxo. Então, daí as próprias, né, os serviços, né? Tanto alimentação quanto entretenimento, cinema, todos se beneficiam com maior fluxo, né? Agora, cinemas são outros, né? Mesmo você abrindo shopping, não necessariamente você está abrindo cinema, né? Então, cada setor, eu diria subsetor dentro do shopping, ele vai ter uma recuperação diferente, né? E vai abrir em momentos diferentes também. É isso. Me parece que é mais uma das áreas em que a gente, como sociedade, como pequenos organismos, pequenos sistemas, precisa se organizar e ver como que um cobre o outro, né?
De um lado, a gente vê um senso de solidariedade muito maior das pessoas, né, no geral, né? Existe também uma troca nesse sentido nos negócios, em que grupos maiores acabam também arcando com algumas coisas, porque faz sentido do ponto de vista econômico, porque ele também precisa ali do menor para continuar a sua operação. E se tem essa diferença dentro do mesmo comércio, também tem uma diferença grande em cidades, né? E o Daniel tem operação em algumas cidades e conhece muito Rio de Janeiro, São Paulo, talvez algumas outras cidades. Queria ver, Dani, se tem alguma característica que você tem visto, quais são os impactos nas diferentes cidades. A gente já vinha, sei que você tem operação no Rio. O Rio já estava muito impactado pela crise do petróleo, né? Como é que está hoje em dia a diferença para você do impacto nas diferentes cidades? Hoje a gente tem operação de escritório Rio, Santos e São Paulo. Acho que é uma coisa que a gente observou, a gente vai observar de novo. Na última crise financeira, né, a demanda das cidades depende muito da economia local. O Rio de Janeiro é bastante dependente de governo e óleo e gás, quer dizer que são dois setores que entraram em crise. O Rio de Janeiro foi uma tempestade perfeita, porque o Estado e o município entraram numa crise, estavam quebrados e teve a crise do petróleo. E agora, com essa crise, quer dizer, pega uma situação que era grave, tinha muita entrega de imóvel e uma crise financeira com certeza não vai ajudar. E tem cidades mais blindadas. A gente se surpreendeu com Santos, que foi uma cidade que, como tem o porto como lastro, a gente via muito a questão do pré-sal para Santos e tudo mais, seria uma demanda extra. Mas, assim, sem o pré-sal, o porto mantém Santos muito bem, tem as companhias internacionais do porto, tem toda uma dinâmica de cidade. São Paulo é um caso raro, de que tem muitas indústrias com bastante profundidade. Então, assim, escritório para banco é muito importante? Talvez seja o setor mais importante de São Paulo. Mas nenhum setor pega sozinho 30% da demanda de escritório. Então, só uma crise generalizada atinge São Paulo e a recuperação, mesmo que ela seja de forma diferente nos diferentes setores, acaba compensando. Um setor que anda mais, ele acaba segurando o mercado para o setor que andou menos. Então, se a gente hoje vai perder aí alguém que trabalha no setor de turismo, reduzir a área, daqui a pouco tem alguém de e-commerce tomando essa área, alguém de tecnologia. Então, São Paulo é esse universo mais completo, né? Então, sim, é melhor, assim, como liquidez para a gente, é melhor. Mas tudo tem preço. A gente está em Santos e no Rio, e está feliz com os dois empreendimentos. Com certeza. Falou em Rio de Janeiro, o pessoal do Rio começou a levantar a mão aqui. Queria agradecer a presença do Márcio, grande parceiro nosso, Márcio Schneider, presidente do Conselho da APSA e presidente da BMI, que é a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário. Ele está perguntando o seguinte, ele falou que a Petrobras está prevendo um grande encolhimento na cadeia de prestadores de serviço no setor de petróleo. Como vocês estão vendo o impacto dessa declaração junto ao mercado de salas e lajes corporativas no Rio de Janeiro? Quer falar? Pega essa bomba. Eu acho assim, o mercado do Rio, né, ele já sofreu o impacto da Petrobras, né, assim, o setor de óleo e gás, de uma forma geral, ele sempre, né, não só a Petrobras, mas toda a cadeia, né, todos os prestadores de serviço, eles sempre foram os maiores ocupantes, né, ocupavam prédios inteiros, ótimos prédios de altíssima qualidade, bem localizado. Depois a gente tinha também telecom e governo, né, assim, eram os três grandes ocupantes do Rio. Não preciso nem comentar que todos eles passaram por grandes problemas, né? Então, assim, eu não acho que o Rio hoje, assim, está dado hoje, já está precificado, eu diria assim, a redução da Petrobras e dos prestadores de serviço, né? Já entregaram muito espaço, talvez tenha alguma coisa ainda a ser entregue. O que eu acredito é que, diferente do que a gente teve num ciclo imobiliário passado, hoje a oferta está dada, né? A gente não tem novos imóveis entrando no mercado, porque o Rio teve isso também, né? A gente teve uma crise econômica em um momento do ciclo imobiliário onde a gente tinha uma grande entrega, né? de novo estoque, novos metros quadrados.
E isso, então, fez a situação do Rio ficar bastante difícil, né? Uma vacância alta. A vacância alta, ela traz, evidentemente, um preço de locação mais baixo. Eu sempre brinco que no Rio é meio rouba-monte, porque você tira o inquilino do prédio A para pôr no B, não é que você tem um novo para o A. E eu acho que nesse ponto concordo bastante com o que o Daniel falou sobre o mercado de São Paulo também. É um mercado maior, né? Se por um lado você tem um tipo de empresa diminuindo a ocupação, você tem outras empresas que crescem e que acabam absorvendo essa área. Eu acho que hoje um problema do Rio é que já existe um ajuste de preço, né? Todos, acho que os imóveis, eles, se você comparar a mesma qualidade de imóvel do Rio de São Paulo, você vai ver que em São Paulo ele tem um valor maior, né? Porque no Rio existe essa falta do inquilino, né? E isso traz a situação que a gente tem lá. Então, Rio e São Paulo, nesse momento, são diferentes, mas eu vejo que o impacto da Petrobras, ele já foi muito sentido pelos proprietários lá, né? Eu acho que o grande impacto foi quando eles saíram de 2 ou 3 torres que eles ocupavam 100% do imóvel. Legal, legal. Bacana. Não sei se você quer complementar, Dani, com algum ponto aí. E continuando nesse tema, Dani, você quer trazer alguma complementar? Acho que é isso mesmo. Acho que a Petrobras já devolveu bastante, né? Não. Acho que a internet está um pouco ruim. Acho que é isso mesmo que a Fernanda colocou. Acho que a Petrobras já tinha devolvido muita área no Rio de Janeiro. Sim. E se a gente continuando falando aí sobre os investimentos, a gente olha a distribuição de investimentos e o comportamento do capital durante uma crise, é muito comum a gente ver, observar a saída de capital, a migração do capital do mercado financeiro, do mercado de ações para ativos lastreados em tijolo, né? E aí, se a gente fala em ativos lastreados em tijolo, a gente pode falar ou no investimento direto no imóvel ou investimento em imóveis por meio de fundos imobiliários, né? E eu sei que o Pátria tem um fundo imobiliário super importante e queria entender de você, Fernanda, se faz sentido, o que faz mais sentido, né? Investir por meio de um fundo imobiliário ou investir direto no imóvel e os porquês? Bom, acho ótima a pergunta. Nós temos hoje um fundo imobiliário, né, com foco em lajes corporativas, né? Então são prédios já prontos e locados, né? Todos os imóveis do portfólio desse fundo hoje estão localizados em São Paulo, né? Na minha visão, sempre faz sentido fazer via fundo imobiliário, né? Claro, estou falando para pessoas físicas, investidores. É claro que os investidores institucionais pensam de uma outra forma, mas eles né, estão falando também de investimentos maiores e outro tipo, né? E fazem conseguem fazer diversificação. Eu acredito que para a pessoa física é muito mais interessante o fundo imobiliário por uma série de razões, né? Eu acho que a primeira delas primeiro, que é uma questão de liquidez, né? Você tem os fundos imobiliários tradeados na bolsa, então você pode fazer investimentos menores, né? Então, assim, para você comprar, vamos imaginar aqui, uma laje corporativa na Faria Lima, talvez seja algo que não saia por menos de 25 milhões de reais, mas você pode ter, né, poucas pessoas têm este valor para fazer esse tipo de investimento. Mesmo uma menor, comprar um conjunto, mas assim, você está falando de um investimento maior. Então, o fundo imobiliário, ele permite, primeiro, fazer um investimento menor, mesmo que você tenha um patrimônio maior, uma diversificação. Então, você pode escolher, você pode estar em diversos tipos de ativo, né, do segmento. Então, edifícios corporativos, shopping centers, galpões logísticos, hotéis, seja o que for, né? E eu acho que tem uma outra questão que você tem hoje um benefício que é muito importante, que é a isenção, né? Os dividendos distribuídos pelo fundo imobiliário, eles são isentos de imposto de renda. Então, se você é um investidor imobiliário, por exemplo, e tem uma sala comercial e recebe o aluguel, você vai tributar isso na pessoa física
depende aí daí cada um do tipo de tributação, mas se for na física é 27,5%, então é uma diferença gritante. E eu acho que você coloca na mão de um gestor profissional, né? Hoje tem ótimos gestores no mercado, o Pátria é só um deles, mas existem grandes casas que escolhem o ativo, que fazem a diligência do ativo, que antes de colocarem aquele imóvel dentro do fundo, com certeza analisaram uma série de outros, né? De outras transações, de outras oportunidades para chegar naquela. Então, eu acho que por uma série de motivos faz muito mais sentido, né? Você fazer um investimento imobiliário através de um fundo imobiliário. Eu acho que para os investidores institucionais é um pouco diferente, claro, porque você está falando em investimentos muito maiores, você está falando em investir diretamente com parceiros, muitas vezes entrar na incorporação, por exemplo, o caso do Daniel estava comentando, fazer os retrofits, algo que você precisa ter parceiros juntos, né? Você não vai fazer isso na pessoa física. Agora, pensando, né, no nosso segmento aqui, e isso acho que vem sendo demonstrado pelo volume, né, de fundos imobiliários, o aumento do volume, o número de CPFs que a gente tem hoje, enfim, cresceu drasticamente nos últimos anos. Então, isso só mostra que é um caminho, né? Eu, particularmente, acho que faz todo sentido continuar via fundos imobiliários. Legal, legal. Essa pergunta ela é bem provocativa, especialmente pelo público aqui, que a gente tem uma série de imobiliárias que fazem apoiam a gestão de patrimônio de investidores nas diversas cidades do Brasil. E eu quero justamente provocar esse pensamento. Os fundos imobiliários têm sido queridinhos de diversos tipos de investidores, e você traz os principais argumentos como a liquidez, a segurança pela distribuição dos investimentos, a isenção do imposto e a gestão profissional. Né? Eu gosto muito da visão do Dani sobre isso e queria, Dani, te ouvir sobre quando que faz sentido e o que faz sentido em termos de investimento, né? Ir para o fundo de imobiliário ou entrar direto no ativo. Como é que você enxerga isso? Você está no mudo, Dani? Está no mudo, acho. Você está no mudo, tem que... Acho que, em primeiro lugar, Paulo, estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Em primeiro lugar, o que a Fernanda falou eu acho que a base da indústria de fundos é isso mesmo. Eu acredito, porém, que há um tipo de investidora de um tamanho e com um apetite de risco um pouco mais alto, que tem um pouquinho mais de apetite de risco, que pode sim ter o dinheiro dele no fundo imobiliário, acho que de preferência no Pátria Edifícios Comerciais, né? PATC11, né? Uma forma de carregar isso com um gestor profissional, recebendo uma renda recorrente e tudo mais. Mas no momento de crise, esse dinheiro pode estar parado lá, mas pode surgir uma oportunidade imobiliária. Isso você não vai conseguir, normalmente, uma indústria mais eficiente de fundo imobiliário. Você não vai capturar aquela oportunidade, aquele apartamento que surgiu no seu prédio por 30% menos, numa excepcionalidade, e também você não vai conseguir usar o banco, que hoje é uma vantagem, né? Os juros é relativamente baixo para se alavancar a compra imobiliária. Então, acho que um misto das duas coisas. Eu vivo um misto das duas coisas. Eu tenho imóvel e tenho fundo imobiliário. Eu gosto muito de fundo imobiliário, porque não adianta você ter um apartamento também de 300 mil, você precisa de 10 mil, você vai vender um apartamento, não dá, né? O fundo imobiliário você vende 10 mil em cota e faz a liquidez só do que você precisa. Então, acho que tem esse contraponto. Acho que é difícil você capturar oportunidades, você vai ter um gestor, mas é uma coisa bem mais estável. O gestor não está lá para ser oportunístico, ele está lá para ter um portfólio estável, de preferência entregando o mesmo retorno de forma recorrente, e o ganho de capital vem, eventualmente, de uma queda de taxa de juros, de uma percepção do mercado que aquela cota vale mais, mas não é como comprar um imóvel, vamos falar, nesse momento de crise podem surgir algumas oportunidades de comprar imóvel direto. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, né? A gente tem perfis de investidores diferentes e, além de perfil diferente, a gente tem momentos diferentes, né? A gente vê aí com os nossos clientes que eles costumam atender diversos investidores que estão ali procurando aquela oportunidade, né? Nesse momento,
nesse momento, se está líquido, talvez seja um bom momento para alocar capital no fundo imobiliário e você continuar atendendo o seu cliente, continuar acompanhando ele nessa jornada de investimento dele e esperando a oportunidade certa para entregar para ele. Então, talvez seja um misto dessas duas coisas, entendendo que você está com uma pessoa que gosta de olhar o mercado imobiliário, gosta de ter esse desafio, né? Porque se ele quer comprar o ativo e sentar no ativo e não ter trabalho, talvez, de fato, faça mais sentido ele alocar capital no fundo imobiliário. Dani, você ligou uma boate? Eu liguei, tá ficando muito escuro aqui. Eu tava vendo ter que apagar, o sol tá baixando aqui. E aí, saindo de fundos imobiliários, olhando um pouco para esse dia a dia dos imóveis e a gente começa a ver um aumento de vacância, né? Infelizmente a gente vê ali já bastante placa de alugue-se e algum aumento de inadimplência em imóveis comerciais. Do outro lado, a gente tem os proprietários que às vezes vivem desses aluguéis, né? E vão precisar de alguma liquidez nesse momento. E aqui é uma pergunta super aberta e para vocês dois, vocês acham que tem algum caminho, alguma possibilidade para dar liquidez nesse momento em que a gente vai passar por uma vacância maior ou que vai ter uma inadimplência maior? Não sei, Fernanda, tem... Assim, o que eu vejo assim, né? Eu acho que o real estate, de uma forma geral, seja no fundo imobiliário, seja no investimento direto, na incorporação, na compra já de um imóvel pronto, ele tem que ser olhado como um investimento de longo prazo, né? E porque é difícil você analisar o real estate como, né, você dá um prazo para ele, vou entrar e sair em um ano, não necessariamente você vai ter tirado o melhor valor, né, do investimento ali. Eu acho que quando a gente tem um cenário como o de agora, onde provavelmente teremos alguns imóveis vagos, porque o inquilino passou por algum problema, né, não conseguiu, passou, enfim, está tendo algum tipo de diminuição de receita, então teve que, enfim, reduzir o número de pessoas. Então, podem existir, nesse momento, né, algumas oportunidades, né? Então, eu vejo que pessoas, investidores que queiram comprar o ativo direto, ou mesmo os gestores, né, os fundos imobiliários ou outros que sejam, conseguem ver nesse momento uma oportunidade para adquirir imóveis, talvez por um preço um pouco menor, né? Por você enxergar no vendedor uma necessidade de fazer liquidez, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu não vejo que um cenário como este, ele reduz drasticamente o preço do imóvel, né? Não é porque você tem aí, né, por exemplo, os fundos imobiliários de shoppings, né? Estamos agora aqui num momento difícil, quase nenhum deles está distribuindo dividendos, mas não é por isso que o shopping passou a valer 30% menos de um mês para o outro, né? Existe uma recuperação, né? Esse valor, ele vai ser recuperado. Então, eu acho que tem quando a gente olha aqui oportunidades, entender se o preço que está sendo colocado ali é um preço que ele é menor do que aquele custo de reposição, né, para você fazer um imóvel de novo, quanto esse preço descontado, quanto ele consegue te gerar eventualmente de receita aceitando um aluguel mais barato nessa situação. Então, assim, eu vejo que existem algumas oportunidades hoje no mercado que podem aparecer para quem tem liquidez, né? Então, eu acho que num momento como esse, talvez ter caixa e poder escolher aonde investir faça sentido. Mas faço o contraponto aqui, que assim, o mercado imobiliário, ele não traz na mesma medida que você tem aí a queda, mesmo das cotas dos fundos, ou se, né, a gente olhar assim, Ibovespa, o valor, né, a queda no IFIX, no Ibovespa, ela não é refletida exatamente no preço do ativo, né?
E acho que esse caso é até interessante para provar. É uma resiliente, né? Então, acho que o investidor imobiliário, seja ele direto, seja ele através do fundo, ele tem um lastro muito importante, que é o ativo, né? O ativo, ele não perde 100% do valor porque ele ficou do dia para a noite vago, né? Você tem ali um imóvel, né? Que você tem um custo para ele ser construído de novo, né? Que é o custo de reposição. Então, acho que é um momento, assim, de analisar cada oportunidade no detalhe, né? Mas, assim, não sei se a gente tira alguma coisa a mais disso. Perfeito, perfeito. Paulo, acho que Dani. complementando uma coisa que a gente tinha falado, acho que para a pessoa física, pensando em imóvel menor, que tem apartamento, acho que tem duas coisas no mercado que são relativamente novas e que acho que dão mais liquidez, principalmente nos mercados onde tem esse pessoal atuando, né? Que é o home equity e os e-buyers, né? Que nem é a Loft, por exemplo, que compra apartamento em certos bairros que você pode ofertar o apartamento. Seria um pessoal que eu imagino que continue atuando independente da crise. Vai precificar seu imóvel, seria uma alternativa para você fazer dinheiro com apartamento, né? Ou total ou parcial. Perfeito. Acho que você coloca duas oportunidades aí que são boas, né? Para fazer capital rápido com ativo, que é um iBuyer, né? Que é alguém que vai já compra o teu imóvel, né? Que é o caso da Loft. O próprio Grupo Zap também tem iBuyer. Ou o home equity, que é o refinanciamento do próprio imóvel. Então, você coloca o capital em caixa e fica com o financiamento daquele mesmo imóvel ali para pagar. Acho que são duas boas saídas possíveis para esse momento. E temos mais alguns poucos minutos. Queria ser bem breve nessa última pergunta, que eu quero trazer mais pelo menos umas duas perguntas aqui do público. A gente está falando muito em temas que são quase um pouco pesados, né? De problema, da crise e tudo mais. Mas crise também é um baita momento de oportunidade, né? E quais são as oportunidades escondidas na crise e quais são as principais oportunidades que a gente pode olhar nesse momento, Daniel? Não está mudo. Eu acredito que tem essas oportunidades mesmo. A gente é bem oportunístico, então, num setor olhando de forma mais ampla e como investidor um pouco maior, a gente comprou boas coisas no começo de 18, final de 17. Nos Estados Unidos, a gente fez muito negócio em 2009, 2010 e acabou tendo bons resultados. Acho que é esperar essas oportunidades e quando você tem uma leitura diferente de mercado, por exemplo, a gente não está achando tanto que o escritório acabou, que o escritório morreu, que as pessoas vão ficar em home office, então a gente não compra tanto essa tese, talvez a gente esteja mais animado do que outros grupos. Acho que quando você está pensando um pouco diferente dos outros grupos, é quando você pode fazer bons negócios ou péssimos negócios, mas você toma esse risco diferente. Acho que a pessoa física é a mesma coisa, ela tem que estar enxergando alguma coisa que a média não está enxergando, né? Então, se o pessoal começar a vender escritório por essa questão de home office, eu vejo a HIG se posicionando como compradora. Perfeito, perfeito. O negócio é encontrar as oportunidades certas e, claro, né, escolher o risco que você quer tomar na operação. A gente tem aqui algumas perguntas do público. O Ricardo Abreu, de Natal, da Abreu Imóveis, perguntou o seguinte: como é que a gente está vendo, como vocês estão vendo o BTS nesse momento atual, o Build to Suit? Eu não sei se eu compreendi a pergunta. Você está perguntando a questão legal do exercício dos contratos que estão em curso, que daí eu acho que não é muito a minha competência. Eu vi muito advogado defendendo o contrato, defendendo a excepcionalidade, ou se é o mercado de build to suit, que do nosso lado a gente vê, quando a gente tem muita oferta menos oferta de inquilino, que tem mais imóvel do que inquilino, é muito difícil você conseguir um inquilino build to suit, porque ele tem... Para que ele vai pegar um contrato excepcional travado se ele tem oportunidade de imóvel, né, na praça? Perfeito, acho que faz todo sentido. E acho que foi essa a linha resposta dele. Você quer complementar, Fernanda? Não, e acho que o Daniel tem toda a razão. E acho também que são contratos
que geralmente são... É difícil a gente ver um build-to-suit, por exemplo, para o mercado corporativo, né? Um prédio que você pode... Porque ele não tem uma especificidade tão grande, né? Acaba sendo mais para... É muito comum no mercado logístico, industrial, né? Mas concordo com o Daniel, quando você tem uma vacância ainda representativa, faz pouco sentido para o inquilino, né? A não ser que seja um caso excepcional, o inquilino ele já tem, ele já pode ter o terreno, ele quer fazer alguma coisa, construir a sede dele ali, mas eu acho que são casos específicos. E nesse caso, acho que, sem dúvida alguma, no Pátria também a gente analisaria. Mas eu concordo que são oportunidades muito caso a caso agora no mercado com uma vacância maior. Perfeito, perfeito. Indo aí para a última pergunta e já pedindo desculpas para as perguntas que não foram respondidas. O Pedro Ávila, que era da Paulo Otávio, diretora Paulo Otávio em Brasília, fala o seguinte: com a pandemia e a tendência de redução dos espaços das empresas, o home office já é uma situação atual. Como fica, na opinião de vocês, a concepção dos empreendimentos comerciais? As áreas corporativas maiores serão mantidas ou serão reduzidas? Os espaços com serviços, coworking, shared economy, será uma tendência? Será que a gente vai ter menos vaga de garagem? Acho que ótima pergunta. Assim, sem dúvida, alguma mudança a gente vê, né? Eu sou um pouco do time do Daniel. Eu particularmente não acho que os escritórios vão sumir. Eu acho que a gente tem algumas adaptações no ambiente, né? Se de um lado você tem escritórios e empresas que vão aderir à prática do home office, né, num percentual maior do que fazem atualmente, por outro lado, você tem os escritórios sendo repensados de forma diferente, com um maior espaçamento, né, entre as baias, repensar o tamanho das salas de reunião. Não sei se a gente vai precisar de sala de reunião para 20 pessoas, né? Acho que muitas reuniões vão acabar sendo substituídas pelos Zooms. E quando a gente pensa nos novos projetos, né, o que eu vejo é que você vai ter, sim, as novas incorporações, talvez trazendo até um pouco mais de tecnologia do que os prédios novos. Eu acho que cada ano que passa, né, a gente vê os prédios novos são muito mais... trazem muito mais inovações do que os antigos. E eu acho que essas inovações elas vão passar desde a concepção do prédio, você já fazer um acesso que não vejo que a gente ainda vai ter por muito tempo né, um balcão ali com 5, 6 recepcionistas, vai ser uma coisa que você já tem ali você tem ali um totem onde você vai, o seu acesso é ali imediato, você passa um QR Code que a própria empresa já te mandou, evitar os contatos, a catraca, a mesma coisa, os elevadores inteligentes, né, onde você não precisa ter... chamar o elevador, eu acho que, né, controlar o número de pessoas. E eu acho que esses espaços colaborativos, né, os coworkings, eles vão ter, eu não vejo o business acabando, mas eu também acho que vão ser repensados, né? Porque toda essa parte de você trocar, né, tá no coworking porque você quer aumentar teu networking, fazer novos contatos, ele também traz essa interação maior que eu vejo hoje que ainda não é algo que a gente vai conseguir implementar, né? Então, eu acho que, assim, os novos espaços, eles vão ser repensados, eles vão continuar a existir. Acho que a gente vai ter mais tecnologia, mesmo dentro das áreas, espaços flexíveis que você possa, né, transformar. Então, era a sala de reunião, virou um novo espaço, né? Eu vejo mais dessa forma. Em relação a vagas de estacionamento, hoje já existe um pouco isso, né? A gente tem um número, antes, né? O que é um prédio que é AAA? Você precisa ter uma vaga de estacionamento para cada 25 metros quadrados. Antes isso era um requisito assim, muito pedido pelos inquilinos, né? Hoje não necessariamente, né? Você tem aí empresas, startups, tecnologia e mesmo empresas, eu diria, mais tradicionais, que diminuíram muito o uso de vagas de estacionamento. Então, talvez você possa pensar esse espaço de uma outra forma.
Então, assim, eu vejo adaptações, sim. Eu não acho que a gente vai voltar para o escritório da maneira como ele era, mas eu não acho que, então, agora acabou o escritório, né? Eu vejo que a gente vai continuar, só que com algumas adaptações. Perfeito, acho que faz todo sentido. A gente às vezes imagina uma transformação muito grande no mercado, mas talvez tenha uma mudança muito em como a gente se comporta, talvez a gente comece a usar máscara, talvez a gente tenha talvez não, né? Já é uma realidade, em várias cidades já é obrigatório, né? Então, talvez a gente mude muito o nosso comportamento com relação à higiene e cuidados com contágio, mas tentando manter algumas coisas, né? Eu acho que a gente discutiu isso na última conversa que a gente teve sobre os espaços compartilhados e sobre o compartilhamento de recursos, né? Acho muito difícil essa tendência voltar atrás, né? Pelo contrário, talvez por uma necessidade de liquidez, compartilhamento de recursos seja ainda mais agora uma solução, né? E queria, indo já para o final, pegar considerações finais, começando por você, Fernanda. Bom, acho que assim, primeiro agradecer a participação aqui, acho super bacana ter esse espaço para ter essa troca de ideias. Eu acho que como recomendação é sempre importante você analisar bastante qualquer investimento que você vá fazer, né? Seja numa sala comercial, seja num apartamento, entender que realmente aquele preço que está sendo colocado ali mesmo num desconto é o valor justo, é o que vale, né? Porque não necessariamente porque ele está com desconto, ele está no preço ideal. Então, acho que aqui é entender o mercado onde a gente está atuando, né? Acho que isso vale para qualquer tipo de investidor, seja um investidor institucional, né? O investidor a pessoa física, investidores de médio porte. Acho que acompanhar aqui as tendências do mercado, saber onde está investindo, fazer uma análise criteriosa antes de fazer o investimento. Né? No caso dos fundos, escolher o gestor, saber o que o gestor já fez, né? Qual o track record, há quanto tempo está no mercado. Eu acho que essas são recomendações para todo tipo de setor, né? Não só para o mercado imobiliário, mas eu acho que é importante você entender bem onde você pretende fazer um investimento. E, de novo, agradecer aqui o espaço, agradecer aí o Daniel também, super bacana trocar essa ideia com vocês. Obrigado, Fernanda. Dani? Também é isso. Acho, Paulo, agradecer vocês pelo espaço, acho que cobriu bem as perguntas aí de como está indo o mercado. Em relação até a essa pergunta do home office, eu acho que tem muito... Eu não sou uma pessoa que compra particularmente isso, mas tem muito de futurologia ainda, né? A gente vai ver como é que quanto tempo a gente vai ficar dentro dessa pandemia acho que isso vai moldar a nossa cultura mais ou menos, dependendo da demora que for esse retorno para o mundo normal, né? Obrigado, viu, Paulo? Prazer, Fernanda, também estar com você aqui. Um abraço. Perfeito. Pessoal, então, para mim, acho que falando em investimento em imóvel, para mim o que fica dessa conversa são 2 pontos principais. Investimento em imóvel é investimento de longo prazo, né? Então, é momento, não é um momento? Talvez seja sim um momento de aquisição, é um momento de encontrar boas oportunidades. E para quem já está alocado imóvel e tem vacância e precisa de liquidez, tem alternativas para sair desse ativo ou para, sem sair desse ativo, gerar liquidez também, né? Quero agradecer imensamente a Fernanda e ao Daniel pelo tempo de vocês, por compartilhar esse conteúdo aqui com o nosso mercado. Acho que, como a gente tem dito, é momento da gente se unir, que junto a gente pode fazer muito mais. A gente quer se colocar à disposição de todos vocês que estão nos assistindo hoje e fazer o convite para a gente conversar, né? E aí todo o nosso time da Rua 2 está à disposição para a gente
conversar, encontrar alternativas para os negócios de vocês. A gente tem visto um mercado que é cada vez mais digital e que, com certeza, tem obtido muito benefício com isso. Fernanda e Daniel, também colocamos a Rua 2 à disposição para a gente estruturar negócios juntos. A gente tem feito diversos negócios com imobiliárias em 10 mercados no Brasil. Com certeza, podem surgir oportunidades para a gente estruturar negócios juntos. A gente já tem parceria com alguns fundos de investimento e também já fica o convite para a gente estabelecer aí esse canal de contato. Tá? Um forte abraço, obrigado mais uma vez e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, até a próxima.